E o texto que eu quero compartilhar com vocês está em Mateus capítulo 22, o verso 34 ao 40. Mateus 22, 34 ao 40. A palavra do Senhor nos diz assim, se você não acessou, não encontrou na sua Bíblia, pode acompanhar ali na versão Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos repetir o verso de número 37, todos juntos? E disse Jesus: amarás de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amém? Vamos orar, falar com o Senhor mais uma vez? Paizinho querido, nós estamos na tua presença. Já podemos sentir e ter a certeza que o Senhor está neste lugar, ó Pai. Não há dúvidas que a tua presença é real aqui. Eu peço então, ó Pai amado, juntamente com meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor visite o coração, que o Senhor nos enxergue nesta noite, enxergue o coração endurecido, mas enxergue também o coração quebrantado. Enxergue, ó Pai amado, uma mente que ainda está fechada, mas também enxergue a mente que está, ó Pai, disposta. Enxergue-nos, ó Pai amado, nesta noite, faz uma obra extraordinária de transformação e nos torna, Pai, mais parecidos com Cristo. Esta é a minha oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amar a Deus incondicionalmente. Eu queria compartilhar com você duas imagens. Eu acredito que vocês já tenham visto. Acho que aqui está difícil de enxergar, Tiago. Isso. Para quem não conhece, essa é a Estrada da Graciosa, descendo para Morretes e Antonina. O que você sente, que vem à tua mente quando você vê uma imagem como essa? Eu digo para você que eu fico admirado, impressionado. Quando a gente desce a Estrada da Graciosa, principalmente quando está com essas hortênsias, a gente fica impressionado, olhando a serra, olhando os montes. Agora, olha esta outra imagem. Essa imagem, o que vem à tua mente? É um poder. Pode passar de novo, Tiago? As cataratas do Iguaçu. É surpreendente, não é mesmo? Quando nós vemos pessoalmente, nós podemos presenciar a majestade de Deus. Sim ou não? Quando nós vemos os montes, quando nós vemos maravilhas como essa, nós podemos presenciar a majestade do nosso Deus. Eu me lembro a primeira vez que eu desci a Estrada da Graciosa dirigindo, assim como quando tive nas cataratas recentemente, a gente se impressiona demais. Eu fiquei impressionado. Eu falei: Deus, que coisa maravilhosa que o Senhor criou. Mas no decorrer, a Estrada da Graciosa eu já passei inúmeras vezes, não sei quantas vezes. Os meus pais têm 6 anos que eles foram morar em Antonina, pastorear a igreja de Antonina, então eu já desci a Graciosa algumas vezes à noite, de manhã, já voltei de lá tarde da noite. E algumas vezes eu percebi que eu desci a Estrada da Graciosa, não como da primeira vez. A primeira vez eu desci, abaixamos os vidros do carro, sentindo aquele cheiro da natureza, indo mais devagar, respeitando as curvas, querendo tirar fotos.
e até postar. Porém, depois de descer muitas vezes a Graciosa, eu percebi que eu me incomodava até com o motorista que estava na minha frente, querendo admirar a natureza. Vamos rápido, eu quero descer logo. Pessoa que estava querendo usufruir, admirar e se impressionar com aquela natureza. Vamos ser bem sinceros, com a maior sinceridade do mundo. Não acontece esta mesma situação entre nós e Deus na nossa vida espiritual? Não acontece a mesma coisa como eu, algumas vezes, querer descer rápido a estrada graciosa, porque já conheci o local? Assim, vamos rápido, eu quero chegar logo ao destino. Sabe que o amor de Deus, ele é impressionante. O amor de Deus, quando nós temos contato com o amor de Deus, nós nos impressionamos, sim ou não? Deus, ele nos amou tanto, entregou Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar. E isso é simplesmente apaixonante. Isso é tremendamente impressionante, tremendamente admirável. Mas o pior é que, com o decorrer do tempo, o que acontece? Com o passar do tempo, nós podemos nos acostumar com essa realidade. Com o passar do tempo, nós podemos deixar que isso se torne comum na nossa vida, no nosso dia a dia. Sentir amado por Deus, isso já parece que já se tornou comum para algumas pessoas. Vir à igreja parece que não é algo mais extraordinário. Pode acontecer isso. Pode acontecer de algumas vezes no decorrer, aquele amor que nós recebemos, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, não ser algo mais extraordinário. E o pior é que nós podemos deixar de admirar a beleza contida no Evangelho da graça de Deus. Podemos viver numa vida assim que nada mais nos impressiona, conhecemos tudo sobre a Bíblia, conhecemos tudo, já sei como o culto vai funcionar, o louvor vai cantar, alguém vai orar, vai ter as ofertas, vai ter a pregação e depois a bênção e nós vamos para a nossa casa. Não há nada de extraordinário. Deixamos de nos admirar, perdemos a admiração, o extraordinário, e quem sabe, talvez essa caminhada até nos irritamos com a pessoa que está sentindo o amor de Deus. Talvez nós até ficamos irritados com aquela pessoa que está erguendo as mãos, expressando seu amor a Deus. Fala assim, já fui assim. Já fui tão apaixonado por Deus, apaixonado por Cristo, apaixonado pela igreja. Isso aí é só o começo, é só no começo. Começo é assim mesmo. Começo é euforia, começo é dessa forma mesmo. Mas isso passa. É assim ou não é? Podemos correr o risco de nos incomodar com alguém que está adorando mais alto do nosso lado e falar assim, mais baixo, né? Para que erguer a mão desse jeito? Para que pular desse jeito? Para que se expressar tanto assim? Não há necessidade disso. Se nós não cuidarmos, nós vamos nos tornando, ao invés de adoradores, nos tornamos em críticos. Ao invés de nos tornarmos amantes de Deus, nós vamos questionando. Ao invés de amar a Deus incondicionalmente, se nós não nos cuidarmos, nós vamos começar a achar defeitos. A Bíblia bem que não podia ter escrito diferente, né? Bem que Jesus podia ter falado diferente aqui. A gente começa a achar defeitos. É assim ou não é? A gente que tem alguns dias na igreja, algumas vezes nós corremos esses riscos. Ainda bem que nós temos a palavra de Deus. Ainda bem que nós temos a palavra de Deus que nos chama novamente para a centralidade do amor de Deus. Ainda bem que nós temos a palavra de Deus que nos convida
nos impulsiona, nos acolhe para amarmos a Deus de verdade. Jesus, Ele nos convida, Ele nos acolhe para amarmos Ele verdadeiramente. Quando nós olhamos para esse texto de Mateus 22, o 34 ao 40, nós vemos que esse texto não é simplesmente uma história que está aqui, alguém escreveu porque achou bonito a situação, mas é uma realidade que Jesus viveu. No tempo que Jesus esteve na terra, no seu ministério de 3 anos e meio que Ele pisou aqui, Jesus ele veio ajustar algumas coisas. No tempo que Jesus esteve aqui, Jesus veio trazer o verdadeiro propósito da vida das pessoas, que é amar a Deus incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Amar a Deus na sua totalidade, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ou seja, completamente, você, eu, Jesus veio trazer, ajustar. Assim como um parafuso frouxo precisa de alguns ajustes, Jesus veio trazer e mostrar para a humanidade que nós devemos amar a Deus incondicionalmente. Jesus, ele está nesse texto se deparando com um povo chamado de fariseus, que fazia parte dos judeus. E eram líderes religiosos, alguns ali doutores da lei, que conheciam tudo da lei. Conheciam, aceitavam as escrituras do Antigo Testamento. Esses fariseus, doutores da lei, eles acreditavam em Deus, como eu e você acreditamos em Deus, no único e verdadeiro Deus. Esses fariseus, eles acreditavam na palavra do Antigo Testamento, até porque não tinha Novo Testamento ainda, como eu e você acreditamos. Os fariseus, eles conheciam detalhes do Antigo Testamento, como muitos de nós conhecemos. Os fariseus, eles acreditavam em anjos, acreditavam em ressurreição, acreditavam em vida após a morte, acreditavam na vida eterna, que a vida não acaba aqui como nós acreditamos. Mas tinha uma coisa: eles não estavam amando a Deus verdadeiramente. Eles não estavam amando a Deus incondicionalmente. Eles não estavam amando a Deus na sua totalidade. Existe um ditado popular que é: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Descreve o que era um fariseu. Por fora, na sua fala, nas suas vestimentas, não tinha nada de que criticar. Mas por dentro, Jesus estava falando assim: olha, é misericórdia que eu não quero sacrifício. Eu não quero esses rituais de vocês, eu quero realmente nas suas ações que vocês demonstrem que amem a Deus, que ama a Deus verdadeiramente. Jesus estava trazendo alguns ajustes. Os fariseus, eles tinham uma vida religiosa ativa. Cumpriam exatamente o calendário, os horários, o tempo de oração que tinha no templo, todos os rituais eles cumpriam. Todas as regras os fariseus cumpriam. Os fariseus, eles iam no templo em tudo que tinha, todos os rituais, todas as cerimônias eles cumpriam. Mas tinha uma coisa: eles não adoravam a Deus como Jesus estava falando nesse texto. Existe um ditado popular: um burro carregado de livros não é doutor. Um burro carregado de livros não é doutor. Os fariseus, eles adoravam a Deus no seu conhecimento, no seu intelecto, eles achavam que eles amavam a Deus. Na teoria, eles adoravam a Deus, mas na vida real não. O que estava faltando para os fariseus era amar a Deus incondicionalmente. Podemos dizer que os fariseus, eles baseavam o amor de Deus no conhecimento e somente isso. Nos rituais e somente isso. Nas suas atitudes religiosas e somente isso. Mas não é por conhecer as Escrituras que alguém ama a Deus. Nem sempre.
não é por conhecer cada detalhe da palavra de Deus, e falar assim, eu conheço os versículos, eu conheço as histórias, eu sei com quanto tempo Noé construiu a arca, com quantos anos ele morreu, eu conheço detalhes das histórias. Não é por conhecer cada detalhe que significa que a pessoa ama a Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é equivalente. A teoria com o amor a Deus. Nós vemos pessoas simples que às vezes nem sabem ler a palavra de Deus, nem sabem ler a Bíblia, nem conhecem muitas histórias, mas que têm um amor por Deus muito grande. Não quer dizer que você não deva ler, você tem que ler. Nós precisamos, como cristãos, ler a Bíblia toda. Mas o nosso amor não se resume naquilo que nós conhecemos, mas é naquilo que nós vivemos. Como nós vivemos. Nós não impressionamos Deus com a nossa teoria, nós não impressionamos Deus com aquilo que nós conhecemos, nós impressionamos Deus com aquilo que nós sentimos por Ele. É isso que Ele espera de nós. Os fariseus estavam vivendo uma religião sem amar a Deus. Os fariseus tinham deixado de impressionar a Deus com o amor de Deus. Com o amor a Deus. E não tem como enganar, né, meus irmãos? Você e eu percebemos com certeza quando alguém deixou de amar a Deus. Nós percebemos quando alguém deixou de amar a Deus ou alguém que nunca amou a Deus. Como? Nas suas atitudes. Sabe aquele marido que era tão carinhoso com a esposa e de repente ele começa a ser agressivo nas palavras? Há muito tempo deixou de amar a Deus. Aos pouquinhos foi se afastando do amor a Deus. Porque se alguém ama a Deus, as suas atitudes demonstram que ele ama a Deus. Sabe aquela pessoa que deixou de exercer misericórdia ao próximo? E que começa a tratar o próximo com rispidez? Esta pessoa deixou de amar a Deus, porque é impossível alguém amar a Deus e tratar o seu próximo sem misericórdia, sem compaixão. O próprio evangelista João, na primeira carta dele, 1 João, ele fala que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, odeia o seu irmão, não ama a Deus. Não ama a Deus. Nós sabemos que com as atitudes quando alguém deixa de amar a Deus. Quando você olha para uma pessoa e vê que ele trata o outro com desprezo. Quando você vê que uma pessoa começa a buscar a justiça própria, somente a sua razão, somente aquilo que ele acha que é verdade. Essa pessoa deixou de amar a Deus. É uma mentirinha aqui, é uma coisinha errada ali, é um pecadinho que não dá nada. Significa que essa pessoa está se afastando do amor de Deus na sua vida. Você concorda com isso? Você concorda? Pessoas que talvez deixaram de se parecer com Cristo, deixaram de buscar o amor de Deus, deixaram de estar na presença do Pai, que é amor. João diz que Deus é amor e que habita dentro de nós. Pessoas que foram deixando de ser parecidos com Cristo e parecendo mais com os programas de televisão, mais com as séries, mais com o colega de trabalho que não tem Jesus no coração. Pessoas deixando de ser influenciadas por aqueles que não amam a Deus, se parecendo mais com aqueles que não amam a Deus do que com aqueles que amam a Deus. E quando chega nesse estado, é preciso urgentemente voltar a ter um encontro com o amor de Deus. Ainda bem que Ele nos acolhe. O que Jesus estava fazendo com esses fariseus, Ele não estava dizendo assim, sumam da minha frente. Não. Ele está falando assim, amem a Deus. Ele mesmo diz em João capítulo 14 que aquele que ama o Pai e cumpre os meus mandamentos, eu e o Pai faremos nele morada. Ele mesmo diz que aquele que ama o Pai guarda os seus mandamentos. Ou seja, quando nós amamos a Deus, nós somos acolhidos por Ele. Ele abre os braços bem abertos e diz, vem filho meu. Ele não estava dizendo para os fariseus, olha, não tem mais jeito para vocês. Ele estava falando assim, o primeiro mandamento é ame a Deus na sua integralidade.
Deixa o amor de Deus te dominar. Pare com essa vida tão pesada, tão difícil de viver. Viva na liberdade do amor que Deus tem para a sua vida. Quebre esse jugo, que é muito melhor. Jesus estava falando isso. Nós precisamos amar a Deus incondicionalmente, não simplesmente pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. E quem Ele é para você? Para mim, Deus é um Deus que abre os braços bem grandes e fala, vem filho meu. E algumas vezes quando erramos, chegamos diante dele e falamos assim, e agora Deus, como vai ser? E nós nos arrependemos, confessamos nossos pecados e Ele dá uma nova chance, porque Ele não é um Deus de mais uma chance. Ele é um Deus de novas chances. Todo tempo, todos os dias Ele está dando chance. Não, Ele não tem apenas uma. Não se esgota. O amor dele nos envolve. Quanto mais nós amamos a Deus, mais parecidos com Jesus nós nos tornamos. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós somos transformados. A oportunidade que Jesus estava dando para os fariseus era: ame a Deus e você vai ter a sua vida transformada. Ame a Deus e vocês vão viver algo que vocês nunca viveram na vida de vocês. Jesus estava chamando eles para essa vida de transformação, para essa vida transformada. E eu queria compartilhar 3 ensinamentos com vocês nessa noite. Primeiro, expresse seu amor a Deus em comunidade. Expresse o seu amor a Deus em comunidade. Quando você chega aqui na igreja, no culto, quando você vem na igreja, no culto, com o seu coração, às vezes até apertado, mas quando você percebe que você é amado, é amada por Deus, você abre os seus braços, abre o seu coração e fala assim: Deus, eu sei que o Senhor me ama, não importa os problemas, não importa as dores, não importa a dificuldade, eu estou aqui para expressar o meu amor ao Senhor, juntamente com os meus irmãos. Nós não sabemos o problema do irmão que está aí do seu lado, está atrás, na frente. Talvez não tenha problema, talvez está tudo bem. E em comunidade nós expressamos o nosso amor a Deus. Quando você chega aqui no culto e levanta a sua voz, mesmo desafinada, Deus ouve lá dos céus e fala assim: que louvor agradável. Eu me lembro de um colega de família que, gente, para ele ser ruim, para cantar, ele tinha que melhorar muito. Mas era impressionante quando ele começava a cantar, como Deus movia os corações. Como Deus quebrantava vidas. Sabe que, porque não é a sua voz, mas é o que está dentro de você, a sua expressão de amor a Deus. Fala assim: Deus, eu estou expressando o meu amor juntamente com meus irmãos, não importa quem está do meu lado, não importa quem está na minha frente, não importa quem está atrás, não importa aquele que olhou com cara feia, importa a minha expressão de amor ao Senhor juntamente com aqueles que querem adorar. Ah, eu ergo as minhas mãos e tem alguém que olha de cara feia, não importa quem olha de cara feia. Cada um tem a sua forma de expressar o seu amor a Deus. Expresse seu amor a Deus em comunidade. Quando nós rasgamos o nosso coração, quando você rasga o seu coração sem se importar com quem está na sua frente, do seu lado, pode ter certeza que você está expressando um amor a Deus e Ele está manifestando o amor dEle mais e mais na sua vida. Então, expresse o seu amor a Deus em comunidade. Quando você cria expectativa para vir na igreja, para vir no culto, não é mais um culto. Você sai da sua casa e pensa assim: eu vou no culto e vai ser extraordinário. Não vai ser mais um culto, eu não quero ficar pensando que vai ser 2 louvores, oferta. Não, eu vou no culto porque vai ser extraordinário. Um culto como esse nunca aconteceu e nunca vai acontecer, porque este culto é único, é exclusivo. É juntamente com os meus irmãos. Faça deste momento extraordinário. Não saia da sua casa com desânimo, mas se sair com desânimo, ao chegar aqui, que você seja impulsionado
pelo amor de Deus, pela expressão de adoração, pela expressão dos nossos irmãos. Chegue neste lugar com entusiasmo e que Deus te alcance. Mesmo se chegar desanimado, que você saia daqui regozijando na presença do nosso Deus. Expresse o seu amor a Deus em comunidade. Segundo, tenha um encontro diário com Deus. Não é gostoso você se encontrar com quem você ama? Quando você está apaixonado, né, João? A vontade de pegar a motinha e se encontrar todo dia, né? Quando vê, aquele friozinho na barriga, né? Que coisa gostosa. Quando você se encontra com quem você ama, você quer se encontrar todos os dias. Vou contar uma coisa nossa, que eu estudava no Senai, ali no Jardim Botânico. Eu morava em Colombo, fazia estágio no SESI, no mesmo prédio. E algumas vezes a Késia saía de Pinhais, o trabalho dela, a gente se encontrava 10, 15 minutinhos, mas parecia que era o dia todo. Que coisa gostosa. A gente se encontra no tubo para aproveitar até o trajeto do tubo, até em frente ao Jardim Botânico, e daí eu vou estudar e ela volta para casa. Quando a gente se encontra com quem a gente ama, é gostoso demais, a gente tem vontade de marcar um encontro todos os dias. Marca um encontro com Jesus. Marca um encontro com quem você ama. Alguém já escreveu uma frase num livro dizendo assim, que a oração é um encontro de duas pessoas apaixonadas. Quando você tira um tempo exclusivo com Deus, você desenvolve mais o seu amor por Ele. Quando você tira um tempo exclusivo com Deus, um encontro único com Deus, um encontro exclusivo, só você e Deus, e mais ninguém. Nem problema, nem preocupação, nem a última série que você assistiu, só você e Deus. Só você e Deus. Eu tenho certeza de que você estará nutrindo o seu amor a Deus. Aquele amor que você tem por Deus, que às vezes começa a esfriar. Você fala assim, opa, tem um sinal aí, eu preciso marcar um encontro com o meu amado. Eu preciso ter aquele encontro, seja com um cafezinho, ou seja num cantinho isolado, eu preciso ter um encontro. Nós precisamos nos encontrar com Ele todos os dias. Tenha um encontro diário com Deus, e que o seu encontro seja algo extraordinário. Que o seu encontro não seja algo comum. Vamos lá de novo, né? Puxa vida. Como quando alguém está querendo sair do emprego e levanta cedo e fala assim, vou lá, né? Naquele trabalho, puxa vida, não vejo a hora de sair de lá. Quando está cumprindo o aviso, a pessoa não vê a hora de terminar o aviso, fica contando os dias. Mas que o encontro com Deus não seja como um aviso, mas que seja algo extraordinário, como aquele primeiro encontro com alguém que você se apaixonou. Que Deus possa estar lá te esperando, dizendo, filho, eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro. Terceiro, ore para que outras pessoas amem a Deus. O pastor Oscar já orou aqui nessa noite, né? Lembrando de pessoas que vêm à nossa mente, que precisam ter um encontro extraordinário com Deus. Ore, coloque em oração aquele vizinho, que às vezes liga o som alto ou para o carro na frente do teu portão. Fala assim, Deus, abençoa meu vizinho, Deus. Que ele seja alcançado pelo teu amor. Ou por aquele parente teu que está devendo e não te paga. Mas Deus, eu sei que se ele te amar, ele vai despertar na consciência dele que está devendo alguma coisa. Ou aquele marido que já não é mais a mesma coisa, que está um relacionamento meia boca. O amor está se esfriando. Fala assim, Deus, incendeia o coração do meu marido. Porque eu sei que se ele te amar, ele também vai começar a me amar mais. Ou aquela esposa que está meio estranha, diferente. Fale, Deus, alcance o coração dela, visite o coração dela, enche o coração dela do teu amor, que ela venha te amar mais e mais, Senhor. Ou aquele filho que está distanciado,
E você vê saindo, para onde vai? Não é para a igreja. Fale, Deus, que ele tenha um encontro real com o teu amor. Porque eu tenho certeza que quando o teu amor inundar o coração dele e dela, a vida dela vai ser transformada, a vida dele vai ser transformada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quanto mais nós amamos a Deus, mais a nossa vida é transformada. Quanto mais alguém ama a Deus, mais a vida dela é transformada. Nós somos transformados quando amamos a Deus incondicionalmente, sem esperar nada em troca, sem ficar fazendo algum tipo de jogo com Deus. Nós amamos a Deus e o amor dele nos inunda. E quando Deus enche do amor dele, outras pessoas também são alcançadas à nossa volta. Jesus estava convidando esses fariseus para experimentar este amor que não ia ficar só para eles, mas que ia influenciar outras pessoas também. Outras pessoas seriam alcançadas, abençoadas pelo amor de Deus na vida daqueles homens. E assim pode acontecer comigo e com você. Deus pode incendiar o nosso coração do amor dele. Incendiar o coração daquelas pessoas que nós amamos. Daquelas pessoas que talvez estão longe do caminho do Senhor. Ou aquelas pessoas que talvez você fale assim, meu Deus, só o teu amor mesmo para transformar a vida daquela pessoa. Nós podemos orar. Nós podemos viver mais este amor. Podemos ter um encontro diário com o Senhor. Nós podemos celebrar e expressar o nosso amor a Deus quando nós estamos aqui juntos. E com certeza Deus vai agindo, porque é Ele quem faz. É Ele quem faz. Quando amamos a Deus incondicionalmente, somos transformados. E aquilo que está à nossa volta se transforma. E nós vamos nos tornando mais e mais parecidos com Cristo. É isso que o Senhor nos chama essa noite. Quando nós olhamos para a nossa nação, nós vemos um país religioso. Um país que tem aproximadamente 85% de cristãos, entre católicos e evangélicos. Pessoas que se declaram católicos ou evangélicos compõem 85% da nossa nação. Ou seja, é um número muito grande de pessoas. E Deus quer alcançar essas pessoas com o seu amor. Deus quer que essas pessoas sintam o amor dEle, vivam o amor dEle e amem Ele mais e mais. Você imagine 85% da nossa nação amando a Deus. O que pode acontecer? Imagine se nós, que estamos aqui nessa noite, em torno de 85, 90 pessoas, amarmos a Deus intensamente, incondicionalmente, com fervor no nosso coração, o que pode acontecer? Já parou para pensar? O que pode acontecer dentro da tua casa se você for um marido que ama a Deus? Se você for uma mulher que ama a Deus, um filho que ama a Deus, o que pode acontecer na faculdade, nas escolas, no teu trabalho? Deus está convidando a mim e a você para amá-lo totalmente, sem reservas. João capítulo 14, verso 15, ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Imagine o que pode acontecer com as pessoas à nossa volta se intensificarmos o amor a Deus. Se todos os dias marcarmos um encontro com Deus, falar assim, Deus, estou aqui. Marquei um encontro, Senhor. Sabe que este encontro diário com Deus, nem sempre nós chegamos já despejando tudo em Deus, falando. Algumas vezes nós pegamos um texto bíblico, nós lemos aquele texto, lemos de novo, e falamos assim, Deus, fala comigo através da Tua palavra. Eu quero ouvir a Tua voz. Algumas vezes nós oramos e falamos assim, Deus, fala comigo. Não, Deus já está falando. A nossa oração tem que ser, Deus, que eu ouça a Tua voz. Quando você marca um encontro com alguém, o melhor é ouvir a pessoa, né? Eu quero ficar com aquela voz gravada na minha mente. Neste encontro diário você lê, senta, ouve, de repente você coloca até um louvor, coloca uma música de fundo, ou de repente você fica em silêncio e fala assim, Deus, eu quero te ouvir, Senhor. De repente, através de uma expressão ou uma frase na palavra, Deus começa a falar com você, dizendo o quanto você é amado, de quanto Ele está presente, de quanto Ele se importa com você.
E Ele começa a te dar direção e fala assim: Deus, obrigado pelo nosso encontro nesta manhã. Obrigado pelo nosso encontro nessa tarde. Obrigado pelo nosso encontro nessa noite. Deus, Ele tem interesse por mim e por você. Imagine o que pode acontecer à nossa volta. Imagine o que pode acontecer na sociedade. E no século XVIII, na Inglaterra, um homem apaixonado por Deus, que amava Deus incondicionalmente, chamado Robert Hicks, um jornalista. Um homem que era apaixonado por Deus. Amava Deus intensamente, incondicionalmente. Esse homem, ele começou a ver crianças menos favorecidas na sociedade. Filhos daqueles trabalhadores das fábricas, das indústrias, e que ficavam nas ruas brigando. Ele começou a observar que muitas daquelas crianças menos favorecidas iam para o crime, iam para a violência, e depois da sua maioridade acabavam sendo presos. E por ele amar a Deus, ele disse: Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Por amar a Deus incondicionalmente, ter um amor tão grande por Deus, ele olhou para aquelas crianças que estavam se perdendo e começou a convidar as crianças para aprender a Bíblia. Ele ensinava as crianças a ler e escrever através da Bíblia. Estima-se que em 1831, 1.250.000 crianças tinham sido alcançadas pela iniciativa deste homem que amava a Deus. Já parou para pensar o que Deus pode fazer através de um homem e de uma mulher que ama a Deus? Transformar realidades, transformar histórias. Quanto mais nós amarmos a Deus, nem a dor no nosso corpo nós não vamos nos importar tanto, Deus se encarrega. Quanto mais nós amarmos a Deus, seremos tão transformados que nós não seremos abalados. Ainda que venha os desânimos, nós continuaremos firmes. Por que você está firme? Eu convido você a colocar-se em pé. Pode se colocar em pé neste momento. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, muito obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado por nos visitar. Mas não, ó Deus, queremos o Senhor como visita. Queremos o Senhor como habitante, Deus, da nossa vida. Que o Senhor permaneça nos corações, Senhor. Que o Senhor mostre como é tão simples, ó Deus, e maravilhoso te amar. Que o Senhor demonstre o teu amor no dia a dia, Senhor. Nas atitudes mais simples do dia a dia, Senhor. Através de um versículo, de um texto, de um sorriso, de um abraço, de uma mensagem. Que o Senhor abençoe, ó Pai, os teus filhos e se manifeste na vida deles mais e mais. E que essa semana seja uma semana de vitória para os teus filhos. Ó Pai, a despeito do diagnóstico médico, a despeito, Deus, das notícias ruins, a despeito, Deus amado, da economia flutuante, a despeito, Senhor amado, de todos os desafios que se levantam dia após dia. Que o Senhor esteja presente, Deus amado, na vida dos teus filhos, das tuas filhas, ó Pai. Despede cada um em paz, em segurança, guardados, amparados pelo Senhor. Dê, ó Pai amado, uma noite tranquila, um sono reparador, uma noite abençoada de paz e de alegria, Pai amado, para os teus filhos. Aqueles que dependem de medicamento para dormir, que nessa noite não precisam, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, abençoe os teus filhos e filhas. É o que eu te peço para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Estenda suas mãos, meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Olhe para alguém que está ao seu lado, diz assim: Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom.